Boa noite, segundos anos. Dando continuidade aí a nossos estudos, né, relacionado à trigonometria, em continuidade e andando um pouco meio que junto com as aulas do Centro de Mídia também, né? Lembrando que eu recomendo que os senhores continuem assistindo as aulas do Centro de Mídia, para que as minhas aulas e as aulas do Centro de Mídia se completem uma com a outra, tá bom? Então vamos lá. Funções trigonométricas, né? Bom, então, dando continuidade, né? O ciclo trigonométrico, ele é um subtópico, né, das funções trigonométricas. É a introdução, quando nós começamos a entender aí os conceitos da trigonometria, né? Bom, então chamamos de ciclo trigonométrico toda a circunferência orientada em que, né? Então você tem lá o plano cartesiano. Nesse meu plano cartesiano, nós temos uma circunferência que tangencia alguns pontos ordenados do meu plano cartesiano. Então vamos lá, né? Algumas características. O centro desse meu ciclo trigonométrico, né? É a origem, é um ponto onde se encontram os dois eixos, né? O eixo do y, o eixo do x, onde se encontram os dois aqui, ó. As coordenadas é x para x e para y é 0. 0, 0, tá? Bom, o raio unitário é 1. O raio, pessoal, é daqui, ó, do centro da circunferência até o extremo da circunferência. Vamos dizer aqui o ponto A. Este é o raio, tá? Esse daqui é o raio, tá? Bom, lembrando que o raio ele pode ser do centro a qualquer ponto da circunferência, ele vai valer 1, tá? Ponto aqui, ó, ponto da circunferência, raio, raio. Raio, hein, pessoal? É o raio. Não se esqueça desse detalhe. Eu estou falando da questão de raio unitário, tudo bem? Bom, olha lá, o sentido positivo é o anti-horário. Então, aqui, ó, pelo desenho, nós já temos noção. Então, para cá, ele girando no sentido anti-horário, que é o sentido positivo do meu ciclo trigonométrico, tá? E o negativo é o horário, sentido horário da circunferência, né? Ou seja, o relógio, os ponteiros do relógio, né? Conforme os ponteiros do relógio giram, é o sentido positivo aí, tá? O ponto A é a origem do ciclo trigonométrico, ou seja, a localização da extremidade de um arco varia conforme o comprimento desse arco, né? Então, conforme o ponto vai variando aqui, ó, na circunferência, né? A localização varia também, tá? No arco, a questão do arco da circunferência aí. Bom, localização da extremidade de um arco no ciclo trigonométrico. Então, vamos lá, ó. Você tem as seguintes situações. Você tem que esse ciclo trigonométrico ele foi dividido em 4 quadrantes. Quadrante 1, quadrante 2, quadrante 3 e quadrante 4. Né? Como que nós localizamos, então, os pontos nessa localização do arco nesse ciclo trigonométrico aí? Vamos lá, pessoal. Olha lá. Dividir em 4 arcos, cada qual com sentido em um quadrante, como nós já falamos isso daí, né? Um arco AP, né? Quando você fala de um arco, então você tem aqui, sai o raio, e aí eu venho para um ponto P aqui, então você tem um arco, ó, onde eu estou passando aqui, esse aqui é um arco, tá? Um arco do ciclo trigonométrico de medida x, medida qualquer aqui, né? Com um ângulo que ele vai de 0 até 360 graus, isso em graus, tá? Ou em radianos, como já havíamos falado radianos anteriormente aí. De 0 radiano até 2π radianos, que é uma volta completa, tá? Ele tem a extremidade pertencente a um dos quadrantes, conforme as desigualdades. Então, vamos lá. Quando esse ponto P, né, aqui na minha circunferência, pode ser qualquer coordenada, né, mas é um ponto P, ele pertencer, esse símbolo aqui significa pertencer ao quadrante 1, né? Então, o que, que vai acontecer? Ele vai ter uma variação em graus que vai de 0 a menor que 90 graus, tá? E vai também de 0 até π sobre 2, ou seja, de 0 até 90 graus, ó, que tá aqui, ó, olha lá, de 0 radianos a π sobre 2 radianos, tá? Isso num ponto pertencente a qualquer local aqui, ó, do meu círculo trigonométrico, tá? Quadrante 2, olha lá. Se um ponto pertencer ao quadrante 2, se ele pertencer aqui, ó, quadrante 2, né? Se ele pertencer no quadrante 2, um ponto qualquer aqui da minha circunferência, tá, gente? O que, que vai ocorrer? Em graus, você vai ter que o valor para esse ângulo, ele vai ser, né, maior que 90 e menor que 180. Tudo bem? Então, ele pode ser 91, 92, 93 e assim vai. E tem que ser menor que 180. Isso falando em graus. Agora, falando em radianos, né? São as duas medidas que nós iremos trabalhar. Olha aqui, ó. Olha aqui na circunferência de novo. Então, você tem
que esse valor em radianos, ele tem que ser maior que π sobre 2. Professor, por que ele não pode ser π sobre 2? Porque π sobre 2 é exatamente a relação com o ângulo de 90 graus, tá? É o ângulo reto. Então, o ângulo reto de 90 graus, o valor dele em radiano é π sobre 2, tá bom? Então, é por isso. Então, veja bem. Então, você tem aqui que o valor π sobre 2, né? O valor que em radianos, ele tem que ser maior que π sobre 2 e menor que π. Π é meia volta, tá aqui, ó. Π radianos, que equivale a 180 graus. Nós temos visto aqui, ó. Olha lá, 180 graus, tá? Olha lá. Um ponto P pertencente ao terceiro quadrante. Então, pertencente aqui, ó. Terceiro quadrante, entre o ponto C e o ponto D. Então, um ponto P qualquer no arco da minha circunferência, aqui no arco da minha circunferência, ele pode ter os seguintes valores, né? Ele tem que ser maior que 180 e menor que 270. Isso nós falamos em graus, tá? E em radianos, ele tem que ser maior que π e menor que 3π sobre 2. Quando esse ponto pertencer a um quadrante 4, né? O quarto quadrante, melhor dizendo, né? O que vai acontecer? Quais são os possíveis valores em graus que esse ponto P pode ter ou em radianos, tá? Veja lá, o valor em graus tem que ser maior que 270 e menor que 360. Aí eu digo que ele pertence ao quarto quadrante, isso em graus. Em radianos, o valor dele tem que ser maior que 3π sobre 2 e menor que 2π, tá? Lembrando que 2π em radianos é uma volta completa. E 360 graus, né, em graus, é uma volta completa. Está aqui, né? Então, é assim que nós localizamos aí um ponto no meu ciclo trigonométrico, tá? Então, vamos para a próxima aula aqui. Agora são os exemplos. Então, vamos lá. Vamos executar alguns exemplos relacionados a esses conceitos, né? Então, vamos lá. Determinar o quadrante a que pertence a extremidade P. Karma que vai surgir, né? Olha lá. Do arco de 36 graus. Lembrando do arco, né, pessoal? O arco é aquela que vai fazer com a circunferência, é o arco, tá? Bom, então vamos lá. Olha aqui, ó. Eu coloquei uma ilustração aqui. O arco é o seguinte, é daqui, ó. Ele saiu do zero e veio até esse ponto P. Em graus, se eu pegar o raio aqui unitário 1, tá? Vou pegar o raio aqui. Ele forma um ângulo de 36 graus, né? E aí ele pergunta, qual quadrante pertence esse ponto P, né? O ponto P, então, de extremidade de 36 graus, né, o valor dele em ângulo, ele pertence ao primeiro quadrante. Por quê? Porque o valor é maior que 90, ou maior que 0 graus, né, correção aí, e menor que 90. Então, ele pertence ao primeiro quadrante. Vamos lá. Determinar o quadrante aqui pertence à extremidade P. Então, vamos lá. Do arco de 135 graus, né? Então, vamos lá. Olhando aqui de novo o meu círculo trigonométrico, vocês vão ver aqui, ó, saiu da origem e veio até aqui. Formou um ângulo de 135 graus, tá? Isso aqui, observe que está mais forte aqui no meu arco, é porque nós estamos trabalhando com sentido positivo da circunferência, tá bom? Tá? Então, o ponto P está aqui, ó, beleza? Bom, olhando de cara aqui, você já vê, ó, primeiro quadrante, segundo quadrante. Ele está no segundo quadrante, né? Mas você tem que representar isso, tem que escrever, tá? Então, a extremidade P do arco de 135 graus pertence ao segundo quadrante. Pois, olha lá, 135 é maior que 90 e menor que 180. Olha lá. Determinar o quadrante a que pertence a extremidade P. De novo, do arco de 220 graus. Pessoal, olha só. É aquilo, né? Meia volta, 180. Né? Meia volta. 3 quartos de volta vai até 270. E 4 quartos, que seria uma volta completa, 370, né? Ou 360. 360, hein? 360. Fiquei com 270 na cabeça ali do 3 quartos, né? Que é 270 graus. Confere? Bom, enfim, então, 220 graus, ele se encontra no terceiro quadrante, né? Por quê? Porque vai de 180 até 270. Então, olha lá. Então, o ponto P está aqui, ó. O arco, é isso, tudo isso aqui, ó, gente, ó. Tudo isso aqui que está em azul, mais fortinho aqui, é o meu arco. Quanto que ele mede em graus? Em graus, ele mede 220 graus. Tudo bem? É isso. Então, olha lá.
O ponto P do arco pertence ao terceiro quadrante, pois 220 é maior que 180 e menor que 270. Aí. Lá. Bom, o arco de 300 graus. Então, nós temos aqui mais uma vez a ilustração. Observe que nós estamos adotando sempre o sentido anti-horário, e é o sentido positivo do círculo trigonométrico, né? Do ciclo trigonométrico, né? Então, esse ângulo de 300 graus, ele está mais ou menos aqui, ó. Não usamos transferidor, mas ele está aqui, tudo bem? Vejam, então, daqui até esse ponto P é o arco. Em graus, quanto que esse arco vale? Ele vale 300 graus, tá? Em qual quadrante que ele está? Está no quarto, olha aqui, ó. Você já olha aqui diretão, quarto quadrante. Mas você tem que responder. Olha lá, a extremidade P do arco, de 300 graus, pertence ao quarto quadrante. Pois 300 ele é maior que 270 e menor que 360. Bom, então aqui tem alguns exercícios para os senhores fazerem, tá? Esses exercícios eles devem ser feitos no caderno de forma organizada para posterior verificação, tá? Então façam aí no caderno, bonitinho aí, tudo bem? E eu não sei se tem mais. Tem, são dois exercícios, então. Tá aqui. Então, exercício 2. Tá? Essas aqui são as referências bibliográficas, ou seja, são os livros que eu estou utilizando para preparar essas aulas para vocês aí, tá bom? Espero que os senhores tenham aprendido aí, tenham acompanhado os conceitos que nós passamos hoje, tem bem passo a passo aí, tá? E não esqueçam de continuar assistindo as aulas do Centro de Mídia também, tá? Até a próxima, pessoal. Essa semana já deve ter outro vídeo aí de novo. Um sobre a correção do primeiro slide que nós fizemos lá. Primeira aula, né? Vou fazer uma correção daquilo ali também. E deve ter aulas novas aí. Aguardem. Assistam. Eu vou estar verificando lá o acesso no Centro de Mídia lá e no, melhor dizendo, no YouTube, né? Que eu consigo ver a quantidade de acesso pelo YouTube, tá? Abraço para vocês aí.